produção separou, porque o presidente Lula comentou hoje, durante a sua live semanal, as eleições presidenciais na Argentina e afirmou que o país vizinho é muito importante para o Brasil, que precisa eleger um presidente que goste de democracia e também do Mercosul, que os eleitores pensem em que tipo de América do Sul pretendem criar ao irem às urnas no próximo domingo. Inclusive, a gente tem esse trecho. Vamos acompanhar. Mas eu queria pedir para vocês que vocês lembrem de que o Brasil precisa da Argentina e de que a Argentina precisa do Brasil. Dos empregos que o Brasil gera na Argentina e dos empregos que a Argentina gera no Brasil. Do fluxo comercial entre os dois países e de quanto nós podemos crescer juntos. Para isso é preciso ter um presidente que goste de democracia, que respeite as instituições, que goste do Mercosul, que goste da América do Sul e que pense na criação de um bloco importante. Na hora de votar, pense na Argentina. É soberano o voto de vocês, mas pense um pouco no tipo de América do Sul que você quer criar, de América Latina que você quer criar e de Mercosul que você quer criar. Aí um trecho extraído da live do presidente Lula, dizendo que é importante um presidente na Argentina que goste de democracia, que respeite as instituições e respeite também o Mercosul. Todo mundo sabe que o presidente Lula manifestou apoio a Sérgio Massa. Agora, não acha que ele acaba incorrendo em um erro quando fala sobre democracia, respeito às instituições e ao Mercosul menos, né? Porque Javier Milei chegou a mencionar que não iria manter nenhum tipo de relacionamento com o Brasil, inclusive sinalizou a possibilidade de sair do Mercosul. Mas não há um certo exagero quando pintam o Milei? Hein, Roberto Mota, você não vê dessa forma? Vejo sim. Eu acho que há uma manifestação de total desconhecimento de algumas das ideias que o Milei menciona. Esse desconhecimento se traduz numa tentativa de caricaturar o Milei. Porque qualquer coisa que fuja do senso comum hoje da política, que é completamente baseado nas ideias da esquerda, qualquer coisa que fuja disso, você corre o risco de virar uma caricatura, porque a maioria das pessoas sequer conseguem entender. Então vamos examinar uma das questões aqui que é muito debatida. Quando o Milei diz que vai acabar com o Banco Central e vai dolarizar a economia. O que significa isso? Deixa eu traduzir para vocês. Significa tirar dos políticos argentinos o controle sobre a emissão do dinheiro. Então, aquela forma que os políticos tradicionalmente têm de tirar mais do nosso dinheiro, que é gerar inflação, eles perdem essa possibilidade. Lógico, eles perdem a possibilidade de fazer o bem, também perdem a possibilidade de fazer o mal e também perdem a possibilidade de fazer o bem, na remota hipótese deles terem realmente a intenção de administrar bem o Banco Central e fazer o bem, o que, como a gente acabou de dizer, com a inflação de 142%, né, não é o caso da Argentina, não é o caso da maioria dos países da América Latina. Então, o Milei, ele está anos à frente do pensamento, do consenso. E como a maioria das pessoas não consegue entender isso, apresenta o Milei de uma forma caricatural. Eu pergunto a vocês, qualquer candidato que entre querendo mudar esse estado de coisas contra o qual a gente fala todos os dias aqui, né? Vocês acham que fazer uma melhorazinha gradual, uma pequena mudança, um pequeno ajuste resolveria alguma coisa? Bom, para quem acha assim, eu dou uma sugestão. Olhe para a história dos últimos 4 anos no Brasil. Vejam as forças que se opõem a todo mundo que tenta mudar práticas que são centenárias, bicentenárias. Então, eu acho que o Milei é muito ousado, pode ser que ele não ganhe essa eleição, mas ele recebe o meu respeito por ter a ousadia de propor coisas que a maioria das pessoas não consegue nem entender. Eu acho que esse é o papel político que quer mudar de verdade. Vai lá, Beraldo, depois o Dantas. Vai lá, Beraldo. Rapidamente, você acha que o caminho é extinguir o Banco Central ao invés de dar independência ao Banco Central?
Eu não acho, eu não tenho opinião formada sobre isso. Esse é um assunto muito complicado. Como a gente está vendo aqui no Brasil agora, um Banco Central independente bombardeado dia e noite de todas as formas, sofrendo todo tipo de pressão. É independente, mas o governo indica os diretores e aos poucos vai substituindo todos os diretores por pessoas que pensam como o governo. Eu não sei que tipo de independência é essa, né? Mas não é independente, não há independência do Banco Central no Brasil. O Banco Central é autônomo, né, e não é independente. Funciona mais ou menos como se fosse não é nem autarquia, é uma agência reguladora. O governo nomeia diretores e o presidente do Banco Central. Mas o Banco Central continua sendo governo, ele é autônomo. E essa tese não é tão desesperadora e não é tão nova assim, não. Há nos Estados Unidos uma forte tendência, principalmente de direita, né? E uma direita mais à direita, que defende o fim do Banco Central, de que não há necessidade do Banco Central nos Estados Unidos. Não é uma corrente pequena e não é um translocado que defende isso. A melhor fase foi durante, se não me engano, o nome era Plano Cavalo, da Argentina, em que houve a dolarização. Sim. E todos estavam muito bem, porque a moeda era garantida. Você poderia ir com pesos no banco e pegar dólar. E o banco garantia, mas para isso precisava de lastro. E eles não tinham. A engenhosidade do Plano Real, do governo Itamar Franco, muita gente pensa que foi o Fernando Henrique, não foi? Foi o Itamar Franco. O Fernando Henrique era ministro da Fazenda na época, tinha uma forte equipe econômica lastreando isso, porque o Fernando Henrique, um sociólogo, saindo ali da área internacional e indo para o Ministério da Fazenda, no gesto arriscado. A engenhosidade foi de não dolarizar a economia brasileira, exemplo do que não deu certo na Argentina. Pegou-se uma cesta de moedas, que significa o dólar e outras moedas, e fez-se uma média desta cesta de moeda e criou-se a URV, Unidade de Referência de Valores. De valor. E aí andaram... Como? É isso mesmo, né? O RV. Isso mesmo, o RV. Unidade de Referência aí de Valores. Andou em paralelo. Esta foi a engenhosidade. Não se colocou imediatamente, trocou o nome da moeda e o valor, mas andou em paralelo o Cruzeiro Novo e a URV. E aí, no final, criou-se o real. Sim. E o real acabou pegando esta queda na inflação, e a inflação brasileira ficou muito controlada. O dólar chegou a 83 centavos, para você ter uma ideia dessa URV e do real, e deu certo. E quem, como nós, da minha geração, teve a oportunidade de conviver naqueles tempos de Maílson da Nóbrega, lançando um plano chamado Arroz com Feijão, que era um plano ridículo de não fazer nada. Eu nunca vi um plano de... O que vai... Nada. Deixaram aí, quieto. E o que aconteceu? Uma inflação que Sarney deixou de mais de 100% ao mês. Ao mês. Isso significa, senhores, que você sentaria num bar de manhã, pediria uma cerveja, daí a 2 horas já teria 1% de inflação. Chegaria no final do dia com 4% de inflação no dia. As compras de mês se popularizaram nessa época, né, Zé Maria? As compras de mês se popularizaram. Você enchia o porta-malas do Monza. Enchia o porta-malas do Monza para comprar todo o seu salário em produtos, porque amanhã já estaria muito mais caro, né? Então eram tempos horríveis, e a freada que se deu aqui no Brasil foi através do Plano Real e a criação desta cesta de moeda. Correção histórica, viu, Dantas? Dantas, antes de passar para você, só a correção histórica. URV, Unidade Real de Valor. Unidade Real de Valor. Real. E aí teve o seu filhote, o Plano Real, que é o nome da moeda até hoje. Você, Dantas, você estava preparando suas argumentações, tem uma lista aí de coisas. Vamos lá. Bom, eu, Mota, diferente de você, eu não sou um revolucionário, tá? Eu sou um reformista. Eu não acredito nessas revoluções que acabam tornando as coisas muito piores. Porque revolução significa você acabar com o que tem. Bom, eu não sei se o Milei é um conservador, não me parece, embora ele agora esteja, vamos dizer assim, olhando mais para os conservadores argentinos e buscando
modular o seu discurso. Eu acho que espero que isso se reverta também numa modulação na forma de governar a Argentina. A Argentina já foi a 6ª maior economia do país, do mundo, a 6ª maior economia do mundo. E já deu mais de 10 calotes. Quer dizer, já quebrou e continua quebrando. É natural que você, claro, tenha que dar um choque de realidade, um choque de gestão, algum tipo de choque de gestão. Mas quando a gente olha para o nosso país, por exemplo, para as reformas que foram promovidas a partir do governo Temer, reforma da Previdência, governo Temer e Bolsonaro, na área econômica, olha, reforma da Previdência, reforma trabalhista, a questão da autonomia do Banco Central, sim, faz toda a diferença. Inclusive porque os mandatos do presidente do Banco Central são mandatos que perpassam um mandato presidencial e um outro mandato presidencial. Por isso que o Lula, né, por isso que o Haddad, por isso que eles têm tanta dificuldade, porque eles, no início desse governo, por exemplo, desde o início do governo, marretavam o Campos Neto, porque não podiam tirá-lo do cargo. O mandato dele só termina em 2025. Então, vão mudando a diretoria, etc. e tal, claro, vão tentando influenciar de forma mais efetiva na política monetária. A política monetária de um país é feita através do Banco Central, e você modificar isso, precisa que você tenha um modelo de sucesso, um modelo testado. Nós temos no mundo inteiro as próprias moedas, as criptomoedas, né, que vieram como para descentralizar de forma a economia, justamente para escapar do Banco Central. Elas também sofrem com falta de regulação. A gente aqui no Brasil passou a tentar regular, inclusive com o apoio do Banco Central, para que elas pudessem, inclusive, obter mais valor agregado, obter algum tipo de lastro, porque senão vira uma bagunça, uma zona completa. Então, eu acho que o caminho na Argentina seria um caminho de reformas efetivas, profundas, efetivas, que aqui no Brasil melhoraram o nível de risco da economia, baixaram esse nível de risco, e isso fez com que os investimentos viessem para cá. Com política, lei de responsabilidade fiscal, que também vem do Fernando Henrique, que foi excelente, né, justamente para você criar algum tipo de arcabouço, né, e de responsabilidade dos gestores em relação às contas públicas. O Plano Real estabilizou a moeda, e essas outras reformas que vieram mais recentemente promoveram uma expansão do crédito, promover uma desburocratização, né, inclusive liberando aí a opção de energias que estavam travadas no mercado de trabalho. Tiveram um impacto positivo, as agências de risco vinham melhorando a nota do Brasil, até agora a gente ter, desde da época da transição aí, a PEC da gastança, o fim da lei do teto, né, do teto e da própria responsabilidade fiscal, no sentido da punição de quem viola a responsabilidade fiscal, e um arcabouço que ele é o mínimo hoje, que estabelece algum tipo de parâmetro, mas um arcabouço que já nasce natimorto, porque justamente as autoridades de plantão não parecem ter nenhum compromisso com aquilo que escreveram e aprovaram. Então, olhando para o nosso exemplo e olhando para a Argentina, se a Argentina conseguir olhar os 5 anos atrás, 6 anos atrás da nossa trajetória política e econômica aqui, e começar a copiar, ou até a última década, mas começar a copiar, pelo menos nessa parte da estabilidade monetária, ela vai ter grande chance de sair do buraco que está. Eu vou passar para o Beraldo, mas viu, Zé Maria, pessoas lembrando aqui do início do Plano Real e falando que sentem vontade de ter o real valendo a mesma coisa que o dólar. Porque essas pessoas não puderam ir à Disney naquela ocasião, mas querem ir agora. Mas vai ser difícil ter o real 1 para 1 com o dólar, hein, Zé Maria? Você, Beraldo, queria escutar suas análises sobre essa fala do presidente da República. E há elementos para imputar a Milei essa pecha de antidemocrático? Olha, Caneto, vejam só a contradição, né? O Brasil de hoje. De um lado, eu equiparo Hamas e Israel. Eu faço concessões ao Irã. Defendo Daniel Ortega, que persegue católicos. Eu defendo Nicolás Maduro, recebo com tapete vermelho Nicolás Maduro. E aí, de outro, eu me preocupo com a democracia numa eleição soberana da Argentina, como se o Milei representasse uma ameaça à democracia, sendo que o Milei está lá para ser votado. E há um Congresso
que também é votado, há uma sistemática, um funcionamento do Estado argentino que independe do Milei. Milei traz à cena um novo pensamento, uma nova forma de enxergar o funcionamento de um país que, clara e evidentemente, não está funcionando. Então, se você tem uma preocupação com a democracia, não se tem o tipo de comportamento que a gente está vendo, vem vendo, sempre viu. E outra coisa, se a integração entre os países é tão importante, por que ao invés de financiar obra na África, de financiar obra em Cuba, não se pegou o BNDES para fazer obras aqui de integrações efetivas entre o Brasil e os países do Mercosul, para que a gente tenha estradas que possam nos levar para outras áreas, outras partes do mundo, fazer-nos chegar até o Pacífico de uma maneira eficiente e rápida, construir trens, trilhos, dutos para transportar petróleo, para transportar óleo diesel, gasolina. Então, nada disso foi pensado, mas agora, para depreciar um candidato de direita, eu estou muito preocupado com a integração dos países do Mercosul. Que papo furado! Quer dizer, é de uma cara de pau, assim, realmente muito assustadora. E aí, a gente tem que lembrar um vídeo que não é tão antigo assim, aonde ele relata que numa reunião em Paris com Roberto Marinho e Jaime Lerner, ele ficava falando que o Brasil tinha 5 milhões de crianças nas ruas, morando nas ruas, e que ele era aplaudido. E ele reconhece que não fazia a menor ideia de onde ele tinha tirado aquele número, que era uma mentira que ele contava, e relatou isso dando risada. Então não há um compromisso com a coerência, não há um compromisso com a verdade. Há simplesmente essa retórica, essa vontade de criticar que vale tudo. Aí realmente é de chorar, né? O debate está muito bom, debate quente, temas importantes, o pessoal está gostando, inclusive, aqui eu estou percebendo. Agora, Dantas, qual vai ser a postura do governo brasileiro caso Javier Milei venha vencer o segundo turno? O debate sobre as eleições na Argentina, as falas do presidente Lula em sua live, que disse que a Argentina precisa de um presidente que goste de democracia. Em meio a essas discussões e essas declarações que a gente tem observado, Dantas, qual deve ser a postura do governo brasileiro caso Javier Milei seja o vencedor e seja oficializado como o próximo presidente da Argentina, hein? Daniel, deixa eu só fazer uma ponderação no seguinte sentido. Acho que há uma confusão, né? Um presidente não tem que comentar, não deve ser comentarista de declarações de um candidato a presidente. Por quê? Porque uma hora esse candidato vira presidente. E ambos os presidentes têm a responsabilidade de manter as relações da melhor forma. Tem aí um pouco de confusão também na informação que está sendo passada, né? Não faz diferença. No ano passado, inclusive, que nós tivemos uma balança comercial favorável ao Brasil, mas umas trocas comerciais, um resultado muito positivo das trocas comerciais. É bom dizer que a Argentina é o terceiro parceiro comercial do Brasil, atrás de China e Estados Unidos, ou seja, é um parceiro indissociável. Não tem como dizer, amanhã o fulano Beltrano é eleito e aí não vai ter mais relação, não vai ter mais troca comercial, não vai ter mais exportação, importação, não existe isso. Por quê? Porque as sociedades estão integradas, a iniciativa privada está integrada, há relações de toda espécie dentro da burocracia estatal que não pressupõem conversa, diálogo do presidente, de um presidente com o outro. Tanto é que ano passado, com Fernandes e Bolsonaro, nós tivemos um resultado comercial muito favorável a ambos os países. Aliás, que neste ano decaiu justamente em função da crise econômica na Argentina. Então, o que precisa acontecer não é discursinho de democracia, precisa acontecer ter um choque de realidade na Argentina, reformas importantes que possam colocar a economia da Argentina nos trilhos, trazer prosperidade para os seus cidadãos e isso melhorar as trocas comerciais para ambos os lados, com investimento de ambos os lados, etc. Há também uma confusão justamente nessa campanha, porque nós sabemos, tem informação pública disponível de que os marqueteiros do Sérgio Massa são marqueteiros do PT, ligados a campanhas do PT.
Então, quando você tem uma decisão, né, de um governo em relação à liberação daquele empréstimo de $1 bilhão lá na CAF, no Banco de Fomento da América Latina. Você tem a liberação, por gestão do Brasil, da liberação de R$1 bilhão, você já tem uma gestão complicadíssima, porque você tem um ato público interferindo naturalmente no ambiente de negócio, na gestão pública argentina de um país que está dentro de um processo eleitoral e você sinaliza apoiando um determinado candidato. Então está tudo errado. Está tudo errado. Uma confusão de interesses partidários com interesses do Estado brasileiro, e isso não pode acontecer. E para finalizar, foi citado aí, porque a eleição de um governante diferente pode prejudicar a nossa relação de bloco. Eu quero saber qual é o bloco que está sendo formado agora com o BRICS, que está trazendo o Irã para dentro. O Irã, que é um Estado terrorista que está fomentando a guerra lá em Israel, o terrorismo em Israel, alimentando, financiando 15 grupos terroristas, milícias terroristas que provocam a desestabilização em diferentes países do Oriente Médio, inclusive promovendo terrorismo, tentando promover o terrorismo no Brasil. Esse é o Irã, que até agora a gente não ouviu nenhuma nota de repúdio, e está sendo convidado para dentro deste bloco que já tem Rússia e China. Então, estão trazendo também Venezuela, quer dizer, ditadura, ou seja, nós estamos do lado errado da história. Nós estamos nos aliando a um eixo autocrático de governos, de regimes iliberais, regimes que não estão nem aí com a democracia. José Maria Trindade, Zé, inclusive você separou uma imagem que a nossa produção inclusive vai colocar, Fernando Henrique Cardoso em 1994 com a nossa tradicional notinha de R$5, né, Zé Maria? Exatamente, isso aí, lançando o que seria a moeda brasileira. Olha quem está lá atrás. E eu lá no fundo José Maria entrevistando Pedro Malan, que era presidente do Banco Central. Pois é, novinho, hein, Zé? E já eu invadia tudo, subia em mesa, palco, eu tinha que levar o microfone Jovem Pan com fio naquele tempo, não tinha microfone sem fio, pode ver que eu estava com o telefone e microfone da Jovem Pan lá, vermelho, e o Fernando Henrique, todo orgulhoso, o ministro da Fazenda, o Pedro Malan, presidente do Banco Central, e lançando o que seria, né? Ali tem uma moeda de R$5 frente e verso, né? Que seria uma moeda do real, a grande novidade. Mas voltando ao tema da Argentina, a informação que eu tenho é que o governo brasileiro está olhando com cuidado essa história. E no Congresso Nacional me dizem lá os integrantes da Comissão de Relações Exteriores que já existe um plano de emergência para logo depois das eleições da Argentina ir atrás e dizer, olha, a gente tem que manter relações. O próprio Milei já disse no debate de que não é assim cortar relações com o Brasil, apenas ter uma relação diferente, né? Uma relação comercial. Mas essa fala de Lula hoje foi um ponto fora da curva do que o próprio governo fala. Isso que eu estou dizendo do cuidado é do próprio governo em formação, dizendo, olha, é claro que é uma torcida pelo Massa, mas nós estamos tratando com muito cuidado para não inviabilizar o Milei. Lá pode acontecer qualquer coisa. Agora, o Mota não vai na contramão justamente do que se espera de um líder, de um presidente, porque é uma fala que pode ser interpretada de uma maneira não muito positiva do outro lado, né? Imagine só se Javier Milei venha vencer as eleições. Talvez essa fala do presidente interfira em uma possível relação entre os dois, não? Olha, eu vou fazer um comentário sobre isso, Daniel, mas antes eu queria só fazer uma réplica aqui ao meu querido colega Dantas, que me chamou de revolucionário. Sim, verdade. Eu estou no espectro oposto aos revolucionários. Eu estava apenas explicando o que está por trás da ideia do Milei. Eu jamais, se algum dia fosse candidato à presidência da República, jamais teria uma ousadia como essa, porque você levantou um ponto muito importante, Dantas. Onde estão os casos de sucesso? Essa é uma das primeiras perguntas que a gente tem que fazer antes de sugerir uma política pública. Onde antes tentaram isso e isso deu certo? Eu acho que essa sugestão do Milei deve vir do desespero dele, de olhar em volta e dizer, meu Deus, como é que eu vou sair disso aqui? O que eu vou poder oferecer para a Argentina? Nós já sentimos esse desespero aqui
na época que o Zé Maria muito bem lembrou, eu me lembro, inflação de 80% ao mês. Assim, essa geração nova não tem a mais pálida ideia do que isso. Quanto ao comentário, Daniel, a declaração que foi feita, o meu comentário é o seguinte: não é só a Argentina que precisa eleger um presidente que goste de democracia. O Brasil também. E esse é o meu comentário. Cristiano Beraldo. Você. O ministro que deixou o Brasil com inflação de quase 100% vive hoje dando consultoria e conselhos por aí e ainda cobra por isso, né? Você, Beraldo. A gente tem uma ligação muito curiosa, né, com os países com quem fazemos fronteira. O Brasil tem fronteira com diversos países que falam espanhol. Você não encontra um brasileiro que tenha aprendido espanhol na sua infância. É muito difícil, né? Não que você não encontre, mas é muito difícil. E com isso a gente não promove a integração regional, né? O tal do portunhol, que as pessoas falam português com um sotaque que parece ser castelhano, isso é uma pagação de mico, né? Como diriam os mais jovens. Você não vê, de fato, nenhum esforço efetivo para que haja um fortalecimento das relações do Brasil com o Uruguai, do Brasil com a Argentina, o próprio Paraguai. Aliás, quem está à frente dessa relação com o Paraguai é o crime organizado. O PCC está ali, nadando de braçada. A gente está exportando crime. Então, essa é o tamanho do, né, o buraco que a gente se encontra hoje. E aí é muito bonito ficar fazendo discurso que na prática não existe, não há nenhum esforço objetivo, direto, para que essa integração regional aconteça. É tudo movido por interesse momentâneo. Ninguém tem esse olhar de longo prazo. E aí vamos passando esses vexames, porque esse tipo de fala que a gente assistiu, isso vai para o mundo. Não é uma coisa restrita. Antigamente, talvez, até por ser um presidente analógico, claramente analógico, ele não se dê conta da rapidez com que esse tipo de declaração corre o mundo. E essa declaração vai se somando a outras declarações que vão colocando o Brasil numa situação muito difícil. E a gente vai passando vergonha como brasileiro. Eu estou cansado de ter que explicar qual é o posicionamento do Brasil em relação a diversos assuntos, sobretudo a guerra nesse momento, porque as pessoas me abordam quando sabem que eu sou brasileiro. Então, assim, o mal que isso faz é muito grande e a gente não se dá conta no nosso dia a dia. Mas a população brasileira inteira paga essa conta. A gente retoma o debate sobre as eleições da Argentina e os possíveis impactos na relação com o Brasil. O Cláudio Dantas, o Mota fez uma resposta à sua última fala, fez um comentário. Nesse debate intermitente, se você quiser responder ou fazer algum tipo de complemento, por favor. O revolucionário. Não, é o que o Zé estava falando aqui. O Mota também quer acabar com o Enem. Aí ficou essa impressão de que ele era um revolucionário. Mas eu sei que o Mota é um conservador legítimo. Quer acabar com tudo. Eu sei que o Mota é um conservador legítimo, mas, naturalmente, algumas ideias do Milei são ideias revolucionárias e, na minha opinião, claro, elas têm um impacto eleitoral, mas elas devem ser abandonadas, moduladas. E eu acho que a Patrícia Bullrich e toda a turma da direita tradicional podem ajudar muito o Milei, até porque ele vai precisar também de gente competente, de quadros para governar, e essa aliança ela está sendo vista aí com muito bons olhos. É uma alternativa, infelizmente, a esse destino tão trágico dos nossos irmãos argentinos. Pois é, não, mas é importante a gente lembrar que o Mota não quer acabar com tudo, não. Ele é o autor da teoria da criação do Ministério Genérico, hein? Tá vendo só? Anotado aqui. É um estatista. Para acabar com todos os outros. Para acabar com todos os outros. Nós estamos aguardando o Congresso Nacional aprovar um projeto de lei criando o Ministério Genérico. Pronto, vamos acabar com essa história de... Excluindo todos os outros, né? Isso aí, um Ministério Genérico, acabou, pronto.